Os povos antigos da Amazônia construíram em terras mais altas, no topo de pequenos montes, estruturas de terra em formatos geométricos. Elas são chamadas de geoglifos e, em geral, datam de 2.000 a 3.000 anos atrás. Bom, os geoglifos são estruturas de terra que consistem de uma valeta escavada e o solo que estava escavado eles colocaram numa mureta fora da valeta. Podem ter centenas de metros de diâmetro, podem ter várias estruturas no mesmo sítio e várias deles são perfeitamente geometricais. Então tem tipo quadrados, círculos. A maioria dos geoglifos são localizados bem longe dos rios grandes. Então são bem na área que a gente considera interfluvial na Amazônia. Isso é interessante porque tem várias pesquisas que argumentavam ao longo dos anos que essas áreas interfluviais não tiveram muitas pessoas morando lá, porque é melhor morar perto de um rio onde você tem peixe, onde tem uns solos mais férteis para plantar cultivos, tudo isso. Então, esse é um aspecto bem interessante, que onde as pessoas pensavam que a floresta era intocada, na verdade, não era. A arqueóloga britânica Jennifer Watling, pesquisadora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, estudou 2 geoglifos descobertos no Acre. Ela é a primeira autora de um artigo publicado em fevereiro numa revista científica norte-americana. Então, eu estudei 2 geoglifos que chamam Jacuçá e Fazenda Colorada. Eles ficam uns 40 quilômetros da capital, do Rio Branco. Os arqueólogos acreditam que esses sítios eram locais cerimoniais, usados poucas vezes por ano. Então, a área que está dentro da valeta está normalmente limpa, assim, não tem muitos objetos, cerâmicas, tudo isso. Então, a gente descarta hipóteses que eles eram aldeias, né? Os geoglifos passaram séculos escondidos no coração da floresta. Muitos só foram descobertos por causa do avanço do desmatamento. Nossas perguntas eram o que foi o impacto das pessoas que construíram os geoglifos na vegetação, na paisagem, né? Um dos nossos objetivos era para ver se a região estava florestada antes dos geoglifos serem construídos. Porque em Bolívia, ao lado do nosso área de estudo, tem pesquisas que mostraram que vários sítios eram construídos em uma paisagem mais aberta que hoje em dia. E que a floresta lá é um artefacto de mudança de clima nos últimos, 1.500 anos. Para responder a essas perguntas, os pesquisadores combinaram alguns métodos. Primeiro, eles extraíram amostras e montaram um perfil do solo. Então, escavamos uns buracos de solo, ambos dentro de 2 geoglifos e também afora dos geoglifos. E amostramos solo de cada 5 centímetros. Mais ou menos em geral, se você vai além de 20 centímetros de profundidade em solos amazônicos, você chega na época pré-colonial. E aí, com 1,5 metros de profundidade, os nossos perfis tiveram dados entre 4.500 e 6.000 anos atrás. Depois analisaram a quantidade e a idade do carvão presente no solo. O carvão é um indício de que foram feitas queimadas no local. Os pesquisadores também analisaram os fitólitos, um tipo de fóssil de planta. Fitólitos são restos, microvestígios produzidos por plantas e eles ficam no solo para milhares de anos. Onde uma planta morre, os fitólitos ficam no solo, são sílicas, são bem duros. E se analisa os fitólitos, se chega a saber o que foi a vegetação naquele lugar ao longo de anos, assim. Aí construímos mini histórias da vegetação em vários lugares, assim. A gente viu que desde pelo menos 6.000 anos atrás teve floresta de bambu naquele lugar no Acre, que é a mesma vegetação que tem hoje em dia, basicamente. Então a região era florestada enquanto as pessoas estavam morando lá e construindo geoglifos.
Interessantemente, os 2 sítios onde a gente focou têm dados em torno de 2.000 anos, basicamente. Mas nos perfis dentro dos dois geoglifos, vimos que teve pessoas queimando aquela localização, tipo uns 4.000 anos atrás, e depois alterando a composição de floresta. Então, de mais ou menos 4.000 anos atrás, até eles construíram os geoglifos, as pessoas já eram manejando, alterando a floresta. Então, quando eles chegam para construir esses 2 geoglifos, é uma floresta bem diferente, que tem muito palmeira, por exemplo. As palmeiras são um exemplo de plantas com grande importância socioeconômica para os povos da Amazônia, mesmo hoje em dia. Por isso, os pesquisadores acreditam que a presença delas é um sinal de que a floresta foi antropizada, ou seja, transformada pela atividade humana. Mas nem todas as árvores produzem fitólitos. Ao lado dos geoglifos tem uma floresta residual, assim, que ainda não foi tirado. E a gente fez um inventário botânico lá para ver a composição dessa floresta e vimos que tem muita espécie útil lá. Tipo, tem castanha, tem cedro, tem várias palmeiras, várias árvores de frutas também, né? E teve uma concentração tão grande dessas espécies úteis lá que não produzem fitólitos, né? Mas a evidência é bem forte que ao lado dos palmeiras estavam também manejando essas outras espécies. No mosaico de mini-histórias da vegetação, Jennifer e seus colegas não acharam nenhum desmatamento de dimensões análogas ao que se pratica hoje na Amazônia. A gente achou que também, para construir o geoglifo de Jacuçá, por exemplo, eles não queimavam muito floresta, assim. Era uma queima muito local, tipo no tamanho do sítio, basicamente, e que eles não mantiveram a floresta aberta por muito tempo. Assim, então eles estavam fazendo tipo pequenas queimas, assim, mas mantendo um ambiente na escala de paisagem florestada, né? Que é bem diferente que hoje em dia. Hoje em dia a gente vê que está tudo desmatado faz uns 40 anos. A nossa pesquisa é uma grande evidência para mostrar que várias florestas, até nessas áreas interfluviais, né, que são as mais debatidas, a biodiversidade deles é um produto de atividades de humanos mesmo, assim. E é importante quando a gente pensa na conservação dessas florestas para o futuro, né? Porque muita da nossa concepção de conservação é para tirar os humanos completamente. Só que mais e mais evidências estão mostrando que os humanos eram parte da floresta, né? E da biodiversidade. Não pode tirar eles da equation.